Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Buchinge, mais uma live leitura Zen, né? Estamos lendo aí o Dhammapada. Pronto, eu sempre erro aqui, que é invertido. Dhammapada, né? E hoje estamos aí já no capítulo 16. 16 são ao todo aqui, né? 26 capítulos, né? Então a gente já vai se aproximando, na verdade, da reta final do Dhammapada. O Dhammapada é relativamente rápido, né? Assim, a gente fazendo essas duas leituras durante a semana, ele vai relativamente rápido, né? Se a gente for pensar, né? Então já, né? Pensar que são mais 5 semanas, comecinho de outubro, a gente já deve encerrar já o Dhammapada. Sabemos já qual é o próximo livro? Não sabemos. Nem paramos para conversar isso ainda. Mas vamos discutir sobre, né? Então, vocês que nos acompanham, vocês que estão aqui hoje conosco, né? Sejam muito bem-vindos, uma boa noite. E espero que aproveitem e que gostem do vídeo de hoje. Hoje é um capítulo polêmico, vamos colocar assim, polêmico, pois vamos falar sobre afeição, né? Mas a gente vai falar sobre o budismo, ele vai trazer um lado um pouco distinto da afeição. E ele talvez seja polêmico ou mal compreendido. E daí eu vou puxar uma sardinha aqui por um outro lado. Vai ter gente que vai falar que eu estou relativizando, tal. Então é um ponto aí que dá muita discussão. Então eu acho que vai ser legal a gente discutir um pouco, falar um pouco dessa questão da afeição dentro do budismo, né? E tentar entender um pouco, trazer um pouco algumas visões aí dentro, de novo, porque alguns vão acusar o Zen de relativizar, né? De ser mais permissivo a fim de permitir alguns dos prazeres sensuais, né? Prazeres sensuais que, de novo, não tem a ver daí com o uso normal que a gente tem da palavra sensual que remete a sexo, né? Não, sensual aqui quer dizer sensorial, qualquer prazer sensorial, né? Então, ouvir uma música, ver uma tarde bonita, já pode ser um prazer sensorial, né? É um prazer dos sentidos. Uma boa comida, etc e tal, são prazeres aí dos sentidos. E daí fica a questão, se o desejo, né, é algo que me leva para o samsara, me leva para o sofrer, por que eu vou me apegar a esse desejo então? Ao mesmo tempo, se eu desejo eliminar todo e qualquer sofrimento, como que eu vou sair do samsara se eu alimento esse desejo? Então eu tenho aí questões filosóficas e daí de novo, mas isso você está relativizando, tal. E daí eu vou tentar trazer aqui um pouco sob a luz do Zen e sobre o embasamento do Zen. Eu não quero ficar simplesmente na análise semântica da coisa ou tentar usar algum artifício lógico para explicar esse ponto. Mas eu quero utilizar pontos da própria doutrina, né, para entender e para justificar isso, né? O título de hoje, né, ele é um título que está meio grande, né, meio extenso. Porque o título, na verdade, né, é o Pia Vago, né? Esse termo vago é um grupo, né? Né? A gente vê que vários capítulos agora vão ser dos Brahmanes, né? Que sempre eu vou pegar a cola aqui do índice, né? Então a gente vai vendo assim, ó, vai começar dos monges, dos desejos, dos infernos,
dos justos, das nodas, do mundo, dos budas, né? Ou seja, é um agrupamento, né? E daí aqui o Piavago, na verdade, esse termo, né, pia, né, que eu não sei, na verdade, se a pronúncia está certa, e na verdade ele é flexionado, né, Piavago, porque é uma aglutinação do termo pio com vago, então fica Piavago. Esse termo pio, a gente não tem uma tradução muito boa para ele no português, né? Porque o termo pio, ele significa ao mesmo tempo uma afeição que eu tenho por algo que eu desejo, né? Por algo que eu nutro, que eu anseio, né? Então, até na própria leitura, a gente vai ver que tem alguns versos que às vezes se contradizem, e acho que aí entra também muito da questão, porque o capítulo de hoje vai falar assim: é ruim você ter afeição, né? E passa daí uma impressão de um budismo egoísta, ou de um budismo que, temendo acima de tudo o sofrer, se priva de tudo a fim de ficar em um espaço seguro e evitar o sofrimento. Mas não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. E daí eu acho que vai ser legal a gente discutir isso um pouco mais profundamente, tá? Tô vendo que Shinsei-san já tá aí. Boa noite, Shinsei-san. Um prazer ter você aqui contigo, não, né? Bem, você tá contigo, mas conosco. A Judite aí também. Boa noite, Judite. Sejam bem-vindos. E deixa um comentário aí depois também da leitura. O que vocês acharam, o que vocês entenderam, né? Se vocês acham que é uma relativização, que eu estou relativizando ou não o ponto da afeição e não afeição dentro do budismo. Acho que vai ser legal eu entender isso aí de vocês. Então, se vocês puderem, por favor. E, gente, sempre como antes de começar, eu lembro, né? Isso aqui é uma live, né, que a gente faz. A gente está jogando agora no YouTube também. Então, se você está vendo isso no YouTube, para auxiliar isso aqui, essa mensagem, ser aí transmitida para mais pessoas, se você acha que é uma mensagem digna disso, se você acha que é uma mensagem que vai auxiliar os outros, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha, segue a página aqui do Facebook, segue a página do YouTube, dá like, deixa sininho, tudo isso mais que eu sei que o YouTuber fala, né? Eu vou falar também, porque eu sei que isso ajuda no algoritmo. A gente não está fazendo isso aqui, é um trabalho totalmente voluntário, realmente para a gente ter essa prática, para a gente conseguir espalhar o Dharma, para a gente conseguir auxiliar todos aqueles que buscam pelo budismo, né? Então, se vocês puderem comentar, compartilhar, dar like, etc e tal, por favor, tá bom? Isso tudo posto, e já fiquei aqui quase 10 minutos de ladainha. Vamos para a leitura em si. Então, capítulo 16, Piavago, ou da afeição dos seres queridos e dos prazeres. Como eu falei, né? Piavago, o pio, né? É isso, é a afeição, esse querer, né? Ou aqueles por quem eu gosto, e esses prazeres também, né? Esses anseios que eu tenho ligados a isso tudo. Pensando no que não convém, não dedicado a meditar, de lado o bem, preso à afeição, invejará quem bem medita, né? Então, acho que ele começa dando aqui o tom, né? É muito fácil a gente se entregar a uma propensa afeição ou a um propenso prazer sensorial, né? Para um propenso querer, e é por isso que são seres queridos, né? Aquele que eu quero, que eu anseio.
Porém, qual é a maneira que eu estou querendo, que eu estou me afeiçoando por esses, né? Eu posso ter esta relação de uma maneira madura ou imatura. E quanto eu pouco medito ou pouco pratico, né? Como a gente já falou em capítulos anteriores, quando eu não preparo a minha mente, ela se torna uma presa fácil para amar. O que isso significa? A minha mente se torna uma presa fácil para acreditar na minha própria versão da realidade das coisas, né? E acreditando na minha própria realidade das coisas, acreditando que o meu pensamento conhece a realidade, eu sigo cegamente o meu pensamento, eu sigo cegamente as minhas sensações, eu sigo cegamente as minhas percepções, eu sigo cegamente as minhas vontades. E fazendo isso, eu posso acabar praticando toda sorte de mal no mundo. Por amor, muitas vezes eu vou fazer os atos mais nefastos. Por amor, né? Quantos são os crimes passionais que nós temos aqui de feminicídio no Brasil justificados pelo amor, né? Quantos crimes a humanidade já cometeu, crimes hediondos, justificados e baseados nessa afeição em algo. Então, aquele que pouco medita, que pouco pratica, ele vai ser essa presa fácil, ele está nesse barco à deriva, ao sabor da transitoriedade, ao sabor da própria vontade, que é condicionada. A gente já estudou isso aqui mais cedo, né, em outros capítulos. Essa nossa vontade é condicionada, né? Então todo esse amor, toda essa afeição que eu tenho, ela surge de um certo condicionamento e ela pode sumir de um certo condicionamento. Então, se buscamos a afeição verdadeira, melhor praticarmos, para conseguir compreender bem a mente, para poder compreender bem essa nossa ilusão e entrar em uma afeição verdadeira, além do condicionado, né? Então, por isso que aquele que pouco medita ou está pouco preparado, eventualmente invejará aquele que tem essa postura madura, que conseguiu nutrir e entender esta afeição verdadeira. Esse é o ponto aqui do primeiro verso. Não ligar-nos a quem bem queremos e jamais a quem não queremos. Longe daqueles nós sofremos, como perto destes também. Aqui é interessante que fala assim, queremos, né? E eu acho que esse é um dos pontos polêmicos do budismo, porque a gente tem aí a história de Buda, ele foge do palácio dele, ele abandona esposa e filho, né? Daí os monges não poderiam casar, o monge ele é um renunciante, etc e tal, né? Porém, na nossa escola Mahayana, nós entendemos isso tudo de uma maneira um pouco distinta. Primeiro, nós entendemos, e isso está nos sutras, existe a figura que se chama Pratyeka Buda. O que é um Pratyeka Buda? Pratyeka Buda é um ser que, sem nenhum contato com o Dharma, ou seja, ele não conheceu uma organização, né? Ele não conheceu uma organização legada de um desperto que o auxiliasse a despertar. Ou seja, ele nunca ouviu falar de budismo, ele nunca ouviu falar de zen, nunca ouviu falar de prática e tal, e mesmo assim, por conta própria, ele é capaz de despertar. Porém, ele é incapaz de, com esse despertar dele, organizar este despertar e transmitir este despertar aos outros. Por isso que é um Pratyeka Buda, é um Buda solitário. Um Buda, ele é alguém que conseguiu despertar, né? Também sozinho, como esse Pratyeka Buda, sem contato com um legado, sem contato com uma organização deixada por um Buda anterior, né? Por um desperto anterior, vamos colocar assim. E ele
tem este despertar, porém, ao contrário do Pratyeka Buda, esse despertar não termina em si mesmo. Ele é capaz de organizar, de criar uma didática que vai auxiliar toda sorte de seres neste despertar. Tá? Então, se existe um Pratyeka Buda, se existe alguém que sem contato nenhum com o Dharma, com o ensinamento, com o caminho deixado pelos Budas, com as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha, consegue despertar, nós entendemos que não tomamos refúgio nas 3 joias para que despertemos. Pois é possível você despertar sozinho. Não é recomendável. Muito mais fácil você pegar algo, o caminho das pedras que já deixaram para nós. Mas é possível. O despertar não é algo particular do budismo, né? Ou seja, toda essa organização deixada por Buda Shakyamuni, do monge renunciante e tal, nós entendemos, baseado nessa questão dos Pratyekas Budas e na questão de Prajnaparamita, não é uma necessidade para despertar. No Mahayana, nós não nos tornamos monásticos para despertar. O leigo tem a mesma capacidade de despertar do que o monástico. O monástico, ele se torna tal para dar uma manutenção nessa organização que foi deixada por Buda. Nós queremos dar a manutenção, né? Manter nós fazemos esse voto de manter a roda do Dharma girando por mais uma geração, né? Essa é essa a questão. Então, guarda-se a tradição deixada para lá, né? Deixado que foi organizada lá atrás. Guarda-se e ao mesmo tempo às vezes adapta-se, né? Então a gente vê quando o budismo chega na China há uma adaptação, quando ele chega no Japão há uma adaptação, nos tempos modernos, eu falando aqui na internet, há uma adaptação, né? Mas ao mesmo tempo nós temos Nyoho. Nyoho significa a tradição, né? As formas antigas. Nós guardamos também essas formas antigas. Está em livros, está em estudo, está na nossa prática, está no dia a dia. Então o monástico ele tem essa dedicação a manter esta tradição, manter esta organização viva. Qual a organização que nós tentamos manter viva? A organização deixada por Buda Shakyamuni. Por isso que esse é o Buda da nossa era, porque nós seguimos os parâmetros e a organização didática deixada por Siddhartha Gautama, que se torna assim o Buda Shakyamuni. Tá? Ou seja, eu não sou um renunciante para evitar o afeto, para me afastar daqueles que eu quero, daquilo que eu quero, né? Esse é o ponto aqui, eu estou falando tanto aqui assim, para chegar nesse ponto específico aqui. Como eu disse, eu não quero pegar só uma questão lógica que vai entrar no... Eu quero tentar explicar aqui com embasamento doutrinário, tá? Então, o porquê Buda está falando aqui para nos afastarmos daquilo que queremos e não queremos? Ora, que boa questão. Nós temos, né, Sangha, aqui, 3 venenos, os 3 kleshas, que giram a roda do samsara. São eles o desejo, a raiva e a ignorância, mas em uma outra leitura, eu posso colocar eles também como ilusão, apego e rejeição, aversão. Aquilo que queremos é o nosso apego. Aquilo que rejeitamos é a nossa aversão, né? Só que o nosso apego e a nossa aversão, como eu já disse e vivo repetindo, são condicionados, né? Perceba, se eu vir e falo assim, afaste-se daquele que lhe é querido, a gente tem um choque. E é esse choque que Buda quer colocar aqui. E a gente já vai ver isso na frente. Agora, se eu falo, afaste-se de seus apegos, todo mundo acha lindo, todo mundo acha ótimo, né? Então, são níveis de uma mesma mensagem, né? Então, qual é o ser querido do qual eu tenho que me afastar? Qual é o ser não querido do qual eu tenho que me afastar? Justamente a imagem condicionada que eu crio na minha mente.
Eu não vou me isolar do mundo, eu não vou ser um ser solitário. Eu não vou entender que eu preciso disso para despertar. Mas uma vez desperto, eu vou entender o verdadeiro afeto. Porque enquanto não desperto, o meu afeto é um afeto ilusório, é um apego ou uma aversão. Tá? Seguindo com a leitura. A gente já está em 20 minutos de live, só li 2 versos, gente. Meu Deus. Não manter, pois, seres queridos, pois não vê-los só nos traz dor. Não se acham amarras naqueles sem seres bem ou mal queridos. Daí, de novo, o pessoal vê isso aqui, não se vê amarras naqueles seres que não são bem ou mal queridos. Isso não quer dizer que eu tenho que ter uma atitude blasé em relação a tudo, que eu tenho que ser frio em relação a tudo. Budas riem, Budas choram. A Sangha é unida. Os Bodhisattvas, eles são livres, totalmente livres. Eles caminham livremente por todos os reinos, inclusive pelo sofrimento. Ser um Bodhisattva é chorar com o outro, é se comprazer com o outro, é se regozijar com o outro. É querer bem o outro. Porém, é um querer verdadeiro. É um querer destituído do meu próprio apego. Então, quando eu falo aqui, né, seres bem ou mal queridos, eu estou voltando aos kleshas, estou voltando aos venenos, eu estou voltando aos meus apegos e às minhas aversões. Pense, quando sentamos em zazen, nós deixamos tudo vir e ir. Inclusive e principalmente nossos apegos e aversões, né? Então, o real significado aqui é muito mais profundo. Não é uma atitude, não alimentem isso. Dogen nos alerta muito para isso, né? Que todas as práticas, toda essa organização deixada por Buda, na verdade, não é algo para atingir, mas são características ou são tentativas de demonstrar aquilo que o desperto apresenta. Tá? Embora um desperto seja destituído de atributos, mas isso é uma outra discussão que eu vou deixar para outros momentos. Um ser querido faz sofrer, pois nos causa muita apreensão. Para os livres de toda afeição, não há sofrer. Por que então o medo? Às vezes a gente vai falar então, né? Livre-se dos apegos. Se você se livrar dos apegos, se você livrar-se da aversão, se você livrar-se da sua ilusão, não há mais a força motriz do sansara, logo não há mais sansara, né? Porém, de novo, isso não significa me isolar. Isso não significa me fechar. Eu não vou agora aqui largar minha esposa e largar meu filho por causa disso que eu estou lendo. Mas eu vou buscar uma relação madura. Eu vou buscar uma relação de querer e de amar minha esposa e meu filho, de amar os meus amigos, meus pais, meus irmãos, meu país, minha sociedade, todos os seres, além dos 3 kleshas. Entendem o quão profundo é isso? Né? Um amar tão profundo que ele vai além dos meus próprios apegos e da minha própria aversão. Uma afeição tão profunda, tão verdadeira, que ela não é uma afeição nascida no nosso condicionamento. Conseguem entender isso? Então, assim, olhem a profundidade deste amor aqui que Buda está colocando. Esse é o amor, esse é o sorriso dos Bodhisattvas. Tá? Da afeição nasce o sofrer, da afeição nasce a apreensão. Para os livres de toda a afeição, não há sofrer. Por que então o medo? É interessante que agora ele vai entrar nessa estrutura, que ele vai falar mais dessa questão do por que não o medo, por que então o medo, até o verso 8º. Eu vou ler todos aqui, daí eu vou fazer essa consideração. Do desejo, e lembra que eu falei lá, do desejo, nasce o sofrer, do desejo nasce a apreensão.
Para os livres de todo desejo, não há sofrer. Por que então o medo? Dos prazeres nasce o sofrer, dos prazeres nasce a apreensão. Para os livres de todo o prazer, não há sofrer. Por que então o medo? Da avidez nasce o sofrer, da avidez nasce a apreensão. Para os livres de toda avidez, não há sofrer. Por que então o medo? Né? Então, assim, eu acho interessante, primeiro, que ele traz essa questão do afeto e do medo. Porque, realmente, quando a gente escuta isso a primeira vez e eu penso num cenário de abandonar o meu próprio filho, um frio na minha espinha é presente, é real. Né? Então, esse medo, o porquê desse medo, é muito real. E ele sabe do que ele está falando. Né? Esse medo não é só dele, né? Ele passou por esse medo também. Então ele sabe do que ele está falando, né? Mas prestem atenção, olha só. Quando eu pego todos esses pontos que ele coloca, né? Todos os porquê então o medo, que é do verso 4 até o verso 8 aqui desse capítulo, ele começa com um ser querido, da afeição, do desejo, prazeres e avidez. Né? Ou seja, ele repete um pouco as coisas e ele se volta de novo. Olha só, os 3 kleshas, né? Desejo, raiva e ignorância, ilusão, apego e aversão, né? Com diferentes palavras aí, né? Avidez, prazeres, desejos, etc e tal, né? E daí tem um outro ponto que eu acho interessante, porque a gente vê isso e fala assim, eu vou então, tenho que me isolar de tudo. Não, se isolar, né, de tudo, não é, e tem daí essa palavra que é a chave. Para os livres de toda afeição, para os livres de toda de toda afeição, para os livres de todo desejo, para os livres de todos os prazeres, para os livres de toda a avidez. Eu me esconder não é o ser livre. Eu me esconder não é o ser livre. Esse é um ponto essencial para a gente entender. Quando a gente fala o caminho dos Bodhisattvas, a gente está falando da máxima libertação. Ser livre, inclusive, para amar. Ser livre, inclusive, para fazer o bem. Esse é o ponto, né? Eu me esconder, eu fugir, não é o ser livre. Entendem? Aonde que está aquele ponto que eu falei agora? Quando eu não sou essa presa fácil da minha própria volição, do meu próprio condicionamento, daí sim eu sou livre. Ser livre do desejo, ser livre da afeição, ser livre dos prazeres, não é renunciar a esses prazeres. Não é renunciar ao amor, não é renunciar à afeição, né? Mas é ser livre, é não ser condicionado por isso, ou não caminhar pelo condicionamento disso. Por isso que eu estava falando, é uma afeição madura. Entendem? Esse ponto é essencial para a gente entender. Querendo chegar ao Nirvana, com a mente... Opa, desculpa, gente, eu estou pulando um verso. Deixa eu voltar aqui. Quem é virtuoso e com visão, fiel ao Dharma e à verdade, seguindo só seus afazeres, de todos ganha a afeição. Né? Ou seja, é aqui que eu começo a falar, mas a afeição, não sei o que e tal, e daí ele está falando agora da afeição que nós colhemos dos outros, com a nossa virtude, com visão. Que visão é essa? A visão clara do nosso condicionamento, que nos liberta desse condicionamento. Vamos voltar alguns capítulos atrás. Arquiteto, agora eu te vejo. Casa não mais erguerás. O mastro mestre está rota e as colunas também. É isso. Agora eu te vejo, arquiteto. Ou seja, essa visão, né?
essa visão fiel ao Dharma e à verdade. O que isso significa ser fiel ao Dharma? Fiel ao Dharma é que eu estou enxergando não a minha versão de verdade, mas eu estou enxergando a verdade como ela é, além da minha visão condicionada. Isso é ser fiel ao Dharma. Isso é o refúgio no tesouro do Dharma, inclusive, né? Então, percebam aí como ele vem em todas as partes do porquê do mesmo e conclui assim, né? Querendo chegar ao Nirvana com a mente repleta de luz, livre dos prazeres sensuais, para além da torrente é chamado. Que torrente é essa? É a torrente do condicionamento, né? Então, aquele que pratica fielmente, diligentemente, para chegar a esse nirvana, ele vai conseguir sair dessa torrente. Ele vai conseguir observar essa torrente sair, né? Vai conseguir essa maturidade desta afeição. Alguém, por longo tempo ausente, ao voltar a salvo de longe, seus parentes e seus amigos com alegria o receberão. E agora eu vou linkar com o próximo verso, porque eles estão ligados aqui. É assim para quem faz o bem. Ao ir deste mundo para o além, tais atos bons o aguardarão, como um parente, alguém querido. Ou seja, busquem o despertar, pois os sacrifícios que fazemos, as renúncias que fazemos, eu colho isso com o despertar, né? Eu tenho a possibilidade de beneficiar incontáveis seres, né? Então, não se prenda por uma percepção errônea da afeição, por uma afeição que nós achamos que é afeição, mas é um apego. Essa é a grande mensagem aqui. Observando a verdade, observando a realidade, observando o correto Dharma, nós vamos conseguir ir além desses apegos, vamos conseguir ir além das nossas aversões, vamos conseguir ir além da nossa ilusão. E agora, livres, totalmente livres, vamos conseguir ver a verdadeira afeição pelas coisas. Pessoal, esse era o capítulo de hoje. Espero que tenha sido uma boa exposição. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário aí, se concordam, se não. Se acham que eu te dei triplo carpado lógico para trás. Se acham que eu estou explicando isso aqui sim, se faz sentido a explicação. Se vocês acham que eu estou dourando a pílula para um budismo mais moderno. Fiquem livres aí para comentar o que vocês pensam. E aqueles que estão aqui acompanhando conosco, se puderem, né, juntar as palmas das mãos para fazermos a transmissão aqui dos méritos dessa prática. Nega waku waku no kudoko mote amane kuisai ni oyoboshi warerato shujo tomina tomoni butsudo jozen koto oho jiho sanchi shifu shisonbu samoko sa moko hoja hurumi. Que os méritos dessa prática possam se estender a todos os cantos do universo, beneficiando incontáveis seres. Pessoal, muito obrigado a todos. Uma ótima noite. E para vocês aí que eventualmente depois estão vendo no YouTube, se vocês aprenderam algo, se acharam interessante, deixem o seu like, subscrevam aqui no canal e apoiem aqui também o Templo Bushinja. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e até a próxima.